a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Assim, Santo e eterno Deus, damos graças ao Senhor, ao Pai, por tudo que tem feito e proporcionado para cada um de nós. Nesse momento, te louvamos e te adoramos. Pedimos que o Senhor fale aos corações daqueles que assim precisam ouvir, entender e assim receber do Senhor. Senhor, aquilo que tem o Senhor prometido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, neste dia que nós aqui estamos, dando continuidade a este trabalho, a qual Deus tem permitido que nós venhamos estar aqui, esse tempo, um ano e mais algumas coisas, e nós temos visto o operar de Deus e o agir de Deus. Deus tem trago à existência coisa que não existia. Deus está dando forma. Deus está formando algo que será sublime, maravilhoso, o que Ele ainda tem para fazer. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Então, o nosso Deus, Ele é soberano, porque aquele que ganha almas para o Senhor é sábio. E olhando para esta palavra, neste dia que Deus tem concedido para nós estarmos aqui nessa congregação, que estamos dando continuidade, essa palavra que Deus tem concedido para nós é uma palavra que Jesus vem observando o comportamento de seus discípulos, a qual Ele chamou eles para uma grande obra, chamou eles para algo específico. E Jesus estava observando os seus discípulos, que estavam ouvindo muitas coisas a respeito dele, algumas coisas boas, algumas coisas ruins. E algumas das pessoas estavam falando que Jesus era um dos profetas do Antigo Testamento. Outros já falavam que ele era o João Batista, que ressurgiu, que ressuscitou. Eles acreditavam em uma reencarnação. Mas Jesus, Ele é quem é. Por isso que quando Moisés falou com Deus, quem é que eu direi que me enviou a eles? E Deus disse a Moisés: diga que o eu sou o enviou a vós. Só isso. Não precisa inventar, falar nada mais. E nesse momento aqui, Jesus está ouvindo, e Jesus quer saber daqueles que Ele comissionou, daqueles que Ele chamou, porque Ele chamou cada um deles para um propósito. Jesus, Ele chama os discípulos para um propósito. E o propósito do Senhor era anunciar o reino de Deus, que era chegado. E os discípulos precisavam entender também esta missão que Ele teve. E Ele pergunta aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Jesus faz essa pergunta para eles. E nenhum deles, no momento, tem uma resposta. E nenhum deles, nesse momento, tem ali uma palavra de direcionamento.
para a sua vida. E eles ficam ali preocupados com isso. A preocupação leva Pedro a entender os mistérios de Deus. Pedro começa a pedir a Deus a sabedoria, o entendimento do que ele deveria falar com Jesus. E Deus fala com Pedro: quem é Jesus? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele olha para Pedro, ele vê que nesse momento Pedro pediu a Deus essa palavra para saber o que falar com Jesus na questão daquela pergunta. E Pedro, ele tem essa resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus olha para Pedro e diz para Pedro que não foi carne nem sangue quem revelou a ele. Jesus disse que aquilo dali não foi emoção, que aquilo dali não foi alguém que soprou no ouvido dele, alguém que falou: fala isso, diga isso. Não, foi Deus que colocou no coração de Pedro essa revelação de quem era Cristo, da missão de Cristo. Então ele fala com Jesus sobre a revelação que ele tem. E Jesus diz que ninguém te revelou, foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Então Jesus, nesse momento de ver o entendimento de Pedro em falar com o Senhor, nesse momento Jesus, ele olha para Pedro e ele fala uma palavra, que Pedro seria aquele que iria ser responsável, iria ser aquele que iria dar início, iria ser aquele que iria falar, anunciar o reino de Deus após a sua morte. Jesus, a sua ida, a sua partida. Então Jesus, ele diz para Pedro que sobre ele, a ele daria a responsabilidade de edificar a igreja. Mas a igreja que deveria ser edificada é a igreja perseverante, é a igreja da palavra. E essa igreja, ela não está ausente de lutas, de perseguições, de batalhas, ao contrário, ao crescimento da igreja, ao propósito de Deus. É ganhar almas aqui, ganhar almas ali, é ganhar almas lá. É Deus levantar pessoas, libertar pessoas, curar pessoas, transformar pessoas, para que outros encontrem o caminho da salvação. Porque Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E nós estávamos perdidos, hoje nós fomos achados. E estamos no caminho. E Jesus quer que eu e você venhamos trazer pessoas para esse caminho, mostrando eles. Então Jesus, ele dá a Pedro essa missão. Por isso que você vê Jesus falando para eles: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus, ele deu uma ordem a seus discípulos, mas eles precisavam ser revestidos da autoridade para poder pregar, para poder ensinar, para poder falar. E nenhuma autoridade vem a não ser dada por Deus, como Pedro recebeu. A autoridade, a revelação, o entendimento dos propósitos de Deus. E é isso que estamos fazendo aqui, anunciando as boas novas do Evangelho. E é isso que estamos fazendo aqui, anunciando Jesus Cristo, o Salvador da eternidade. Nós não falamos de placa denominacional, nós falamos da palavra de Deus. E quem crer vai receber a palavra do Senhor crescente em sua vida. Uma palavra
que Deus vai dando vitória. E é por isso que estamos aqui nessa noite, falando para as famílias, falando neste lugar, nesse bairro, sobre a esperança que é Cristo. E creia nisso, que o Senhor vai salvar almas aqui nesse bairro, que o Senhor vai libertar vidas, que o Senhor vai curar pessoas. Aleluia. Gente, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o poder de Deus. Ele vai usar você com esses dons e talentos para orar por pessoas. Você vai ver pessoas libertas, pessoas transformadas, pessoas mudadas e servindo a Cristo com alegria. Com alegria no coração. Muitas pessoas até vão à igreja, mas não alegram o coração do Senhor, mas não aceitam o Espírito Santo, mas não entendem o princípio da palavra de Deus, para que Deus cumpra em cada um aquilo que Ele tem prometido. Então essa é a minha missão, esta é a sua missão, de falar de Jesus Cristo. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, falando de Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, quando Ele faz os discípulos entender esse princípio dado por Deus sobre a sua missão, e Ele fala que Ele seria edificado e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Jesus, quando Ele fundamenta uma igreja em seu fundamento, na palavra, então eu e você, como igreja do Senhor, não devemos ter medo de palavras de ameaça, de afronta, de perseguição, de lutas, como Paulo ensinava a missão que ele recebeu. Então cada um de nós temos que ser firme e constante. Não deixe ninguém tocar em sua área, seja ela sentimental, seja ela qual for. Às vezes as pessoas querem menosprezar, diminuir, pessoas rejeitam. Não deixe isso te dominar. Tem muitas pessoas que estão sendo dominadas por esse sentimento. Você tem que saber o pensamento de Deus a teu respeito. O pensamento de Deus é de paz sobre a sua vida, não de males, para nos dar o futuro que deseja. Sei que você não quer o mal para a sua vida, sei que você não quer algo ruim acontecendo na sua vida. Você quer melhorar, você quer conquistar, você quer obter, você quer poder fazer obras maiores para Deus. Então você confia, porque o alvo do inimigo é abrir portas do inferno contra a sua vida. É porta para que demônios passem e encontrem brecha para destruir a sua vida como igreja do Senhor. Então você fique firme. Tem pessoas que não estão firmes, tem pessoas que não confiam em Deus, tem pessoas que não acreditam que Deus tem algo maior para fazer, mas Ele sempre dá início. A obra parece pequena, as coisas parecem mínimas, mas não despreze isso. Você vai ver a grandeza de Deus, algo maior que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Então você precisa confiar de todo o teu coração naquilo que você está passando, naquilo que você está vivendo. Deus é maior e Ele trará o melhor na sua vida. Deus, Ele não acrescenta dor. Ele não acrescenta dor na sua vida. As dores vêm das circunstâncias, as dores vêm dos momentos, mas não é Deus que está fazendo isso. Não, Ele pode até permitir algo acontecer, mas se permitir, algo maior vai acontecer na sua vida. Aleluia. Então confie em Deus. Como os discípulos tiveram aqui esse ensinamento de Jesus, esse princípio de Jesus, você tenha também. Leve para sua casa, para sua família, que Deus é maior na sua casa, na sua família. Em meio à circunstância, à dificuldade e à luta, Deus vai trazer solução. Ele vai trazer a resposta que
que você precisa ir na tua casa, no trabalho, na família, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo. Ele vai mudar essa história. Aleluia. E Deus é soberano. Ele está vendo o teu esforço. Ele ouve a sua oração. Ainda que pessoas não dêem valor, mas Deus dá. Deus, Ele vai conceder a você aquilo que você precisa. Então, confie em Deus. Aleluia. Confie nos planos de Deus. Confie nos propósitos de Deus. Os discípulos aqui ainda tinham que aprender muito. Como eu e você estamos aqui aprendendo muito ainda. E temos muito que aprender com a realidade da vida. Os discípulos estavam apenas aqui no início. Jesus ainda ia fazer muitas coisas para que eles viessem aprender. Porque o verdadeiro legado é aprender com aquele que faz, não é com aquele que fala. Porque existem pessoas que falam até demais, sabem demais, podem demais, mas nada fazem. E Deus quer que você entenda esse princípio. Jesus ensinou os discípulos fazendo, porque Ele disse aos discípulos: aquilo que eu quero que vocês façam, faço eu primeiro. Jesus não se envolvia em roda de escarnecedores. Jesus não se misturava. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. Quando as pessoas seguiam Ele, era para criticar Jesus, para falar da sua obra, para falar do seu bem, para falar das curas que Ele fazia, realizava. Ei, fique firme. Deus é maior na sua vida. Ele é mais na sua vida. É Ele que vai fazer grandes coisas na sua vida. Então confia nisso. O que Jesus passou, o que Ele ensinou. Isso que é importante para mim e para você. Ele, o que recebeu do Pai, Ele deu aos discípulos. E Ele ensinou os discípulos desde o começo que Ele veio fazer a vontade do Pai, a quem o enviou. E existe um propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida para você fazer. Busque saber, busque entender os propósitos dele na sua vida. Não é muitas coisas, é aquilo que é necessário, aquilo que Deus faz possível na sua vida. Então creia nisso. Aleluia. Creia que Jesus falou que podem se levantar muitos contra a sua vida, mas maior é Ele na sua vida. Oh, glória a Ai Deus. daquele que se levanta contra um dos pequeninos do Senhor. Ai daqueles que faz algo contra os pequeninos do Senhor. Tem pessoas que perderam o temor, se levanta contra a irmã, contra o irmão, falam mal, inventam. Ficam aí pelos cantos inventando história a teu respeito, a respeito da igreja do Senhor. Perderam o temor, falam dos pastores, falam de líder, falam do irmão, da irmã. Perderam o temor ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a igreja do Senhor ela permanece para sempre. Aleluia. Fique firme, levante sua cabeça, volta para o arado, vai fazer a obra do Senhor. É isso que Deus quer. Aonde você deixou o primeiro amor, aonde deixaste cair as primeiras obras, volte a fazer a obra, volte a fazer a obra do Senhor. Nada está perdido, nada está acabado. Você tem vida, você tem força. O Senhor está contigo. Aleluia. Creia nisso. Você ainda vai fazer muitas coisas ainda nessa terra. Você vai realizar muitas coisas no poder do Senhor. Ele ungiu tuas mãos para fazer. Aonde você colocar as suas mãos, as coisas vão frutificar, vai multiplicar. Glória. Mas entenda que existe um tempo determinado por Deus. E não deixe ninguém dizer que você não pode e não vai conseguir. Você está vendo o tempo de Deus. As pessoas não conseguem viver o tempo de Deus. Eles não sabem o que é o tempo de Deus.
O tempo de plantar e o tempo de colher. Eles não conhecem esse tempo. Esse espaço de tempo pertence a Deus e a você, que deve continuar crendo, que deve continuar perseverando, que deve continuar confiando em Deus. Esse tempo ele é único, é você e Deus. O tempo da espera do que você plantou. Você plantou o quê? O que você está esperando de sua semente? O que você está esperando daquilo que você está fazendo? Então espere. Deus não tarda. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Alguns dizem que Deus está tardando. Tá, não. Você é que tem que aprender ao tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, todas as coisas serão possíveis na tua vida. Ainda que hoje você não esteja vendo, mas continua fazendo o bem. Jesus, ele fazia o bem a todos. Olha o que Deus proporcionou para ele. Olha o que Deus vai proporcionar para você. Veja o bem que Deus fez a Jó, porque confiou no tempo de Deus, confiou nos propósitos de Deus. Jó podia murmurar, Jó podia reclamar, Jó podia fugir, se afastar de todo mundo, mas não. Jó continuou crendo, confiando na palavra do Senhor. E veja o fim que deu a história de Jó. Deus mudou a história de Jó. E Ele quer mudar vidas hoje. Ainda que você olhe a circunstância. Eu sou o menor da minha casa. Para muitas pessoas eu não sou ninguém. Mas Deus fará de você uma grande pessoa. Como aquela mulher viu Eliseu aonde ninguém via. Aquela mulher viu ali, vai um santo homem de Deus, aonde ninguém via. E ela reconheceu tanto a santidade de Deus na vida de Eliseu, que ela construiu um quarto, uma casa para aquele homem, com tudo, sustentou ele e falou para ele: todas as vezes que você vir a essa cidade, você tem um local para hospedar, você tem um local para se alimentar, você tem um local para descansar. Quantas pessoas estão perdendo o grande privilégio de ajudar um homem de Deus e uma mulher de Deus? Quantos perdem isso? Podem ajudar, podem fazer, mas não retendo. Deus até falou em sonho, em visão, em revelação. Deus até falou na palavra, mas eles retêm aquilo que Deus mandou fazer. Eles estão guardando, escondendo, e muitas das vezes foge da mão deles. Eles nem percebem aquilo que Deus mandou fazer. Ajude um homem de Deus, uma mulher de Deus, ajude a obra de Deus, ajude a casa de Deus, faça algo diferente. E eles estão retendo o mistério de Deus. Então, acorde enquanto é tempo. Veja o que está acontecendo. Discirna tudo. Veja o que você pode fazer. Abra o teu coração para a obra de Deus. Abra o teu coração para o reino de Deus. Invista no reino de Deus. Invista na obra do Senhor. E tem aqueles que oram, tem aqueles que contribuem, e tem aqueles que vai fazer a missão, fazer a obra, vai desbravar, vai em lugares que ninguém quer ir, vai lá pregar. Ele não vê dificuldade em chuva, em calor, em frio, ele não vê dificuldade em distância, ele está firme, ele está constante, sempre abundante na obra do Senhor. E pessoas paradas, dormindo, cansadas, ficam reclamando. E isso vai mudar a vida de alguém? De que se queixa o homem vivente na terra? Queixe-se de seus próprios pecados. Para de inventar coisas para a vida dos outros. Olhe para você. Deus está chamando pessoas para a sua obra, para o seu reino, para granjear, preparar pessoas para ganhar almas, falar do amor do Senhor, da esperança. É isso que nós temos que ver. Pessoas querendo mais de Deus, pessoas buscando mais a Deus, pessoas anelando por Deus. Ei,
Aproxime essas pessoas de Deus. Aleluia. Ajude quem está fazendo a obra. Isso vai ser bom para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Há uma recompensa. A obra do Senhor não é em vão. Faça algo para o reino de Deus. Deus está chamando pessoas nessa noite para ajudar a sua obra. Não é o pastor que está inventando, é Deus que está falando. Aleluia. Pessoas como Ele chamou os Oh, discípulos. glória a Deus. E um dos discípulos perguntaram: Senhor, se deixarmos tudo para te seguir, o que ganharemos? Jesus entendeu o coração deles. Essa pergunta não foi mal. Essa pergunta foi um pedido de ajuda para entender a missão, o chamado, para entender aquilo que o Senhor já tinha falado no coração deles. Chamou eles para ser ganhadores de alma, pescadores de alma. Eles precisaram entender o significado de ser ganhador de almas. Oh, glória a Deus. E Jesus falou: aqui nessa terra, 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Jesus disse: vocês serão recompensados aqui na terra. Vocês verão o bem do Senhor nessa terra. Aleluia. Haverá luta, aflições, dificuldade, mas eu serei com vocês. Haverá momentos difíceis na vida de vocês, mas eu serei com vocês. Eu não vou abandonar vocês, diz assim o Senhor. Com aqueles que confiam nele, com aqueles que esperam nele. E ele diz: olha, quando vocês partirem dessa terra, eu tenho um céu para vocês. Eu tenho uma eternidade para vocês. Vocês não vão viver um tempo determinado da terra. Vocês vão viver eternamente em um céu de glória, em um céu de paz. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto no céu que eu tenho para vocês. Aleluia. Então, faça algo. Pare de chorar, de reclamar. Faça algo. Ajude o reino de Deus, a obra de Deus. Deus vai recompensar você. Ele vai mudar a tua história. Ele mudou a história da família de Pedro, até de sua sogra. Ele mudou a história. E cada um dos discípulos que receberam o chamado, confiaram no Senhor. Ei, o chamado é único. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, os aprovados, aqueles que verdadeiramente querem se entregar ao Senhor em serviço do seu reino, ser revestido de poder, ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra, colocar a mão no arado. Aleluia. Não é para contar história, é para pregar, para ensinar e para pegar na obra, em todas as áreas. Tem gente que se acha mais importante do que a obra de Deus, coitado. Se acham melhores, se vangloriam do que tem e do que pode. Você precisa acordar, meu filho. Você precisa enxergar a realidade do reino de Deus. Você precisa saber que Deus te chamou com propósito. Imagine esse Deus, Criador dos céus e da terra, lhe chamando, confiando a você um dom, um talento, confiando a você uma chamada, revelando para você os mistérios do céu, do reino de Deus. Imagine esse Deus falando contigo, te enchendo do Espírito Santo, dando ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, para te livrar. Ei, haja um despertar. Você está guardado pelo Senhor. Não temas as palavras do homem, não temas a ação do homem, não temas a ameaça do homem, a afronta. Fique firme, guarde o teu coração, guarde a fé no Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, Oh, a sua glória a casa. Deus. Que Deus abençoe a sua família. Que você entenda que você tem uma responsabilidade de estar orando pela sua família.
por aqueles que ainda não entenderam o propósito de Deus, por aqueles que ainda não receberam. Deixe eles ver você fazendo a obra de Deus que Deus colocou no seu coração. E o mais, o Senhor o fará na sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aí no início de grandes coisas que fará o Senhor ainda em nossa vida. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar também por aqueles que estão nos vendo, por aqueles que ainda vão nos ver. Orar por esses lares. Aleluia. Pelas famílias. Deus tem proporcionado maravilhas em ter oportunidade de fazermos algo para o seu reino. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, assim ao Senhor por esse dia, pelas realizações. Agradecemos ao Senhor pelo seu favor e sua graça. Obrigada. Tome em tuas mãos a nossa vida. Ser conosco, Deus, nessa caminhada, com força, graça, realizações para o teu reino, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos, Senhor. Tome em tuas mãos cada um dos seus filhos que aqui estão, aqueles que estamos vendo, que irão ver esta mensagem, que o Senhor fale ao coração e desperte cada um ao seu chamado. Senhor, em nome de Jesus, confirma o chamado do seu filho, da sua filha. Confirma aí nessa noite. Levanta esse homem, essa mulher, na força do seu poder, para trazer realizações, para mudar todas as coisas. Senhor, que pessoas venham despertar, Senhor, e fazer algo para o reino do Senhor. Abrir a porta, a garagem, Senhor, para pregar a sua palavra, para ensinar a sua palavra. Aleluia. Senhor, para os corações. Quantos, Senhor, tem condições de pregar a sua palavra, tem oportunidade, Senhor, levanta nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pregadores, aleluia, homens e mulheres, sim, que venham se comprometer com o teu reino, com a tua palavra. Sim, Pai. Salva almas, ó Deus. Senhor, salva almas. Dá-nos sabedoria, porque sábio é aquele que ganha almas para o teu reino. Dá-nos a sabedoria, Senhor, porque é o princípio do temor ao Senhor, para ganhar as almas para o teu reino. Estamos aqui nesse bairro. Aleluia. Deus, salva vidas aqui. O bairro de gente pequeno. Senhor, salva vidas nesse bairro. Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja seja luz, o resplendor da tua glória, que haja luz, que haja entendimento, que haja o resplandecer, ó Deus, da tua glória. Sim, nessa Deus. Noite, em nome de Jesus, levanta a tua igreja, a glória do teu nome, que essa igreja aqui tenha o bálsamo do Senhor, que o Senhor venha prosperar todos os lados. Cada vizinho dessa localidade, que haja prosperidade, mudança, que haja paz, que haja, Senhor, perdão, amor, que haja alegria aos corações, meu Pai. Em nome de Jesus glória Cristo, a Deus. nós damos graças ao Senhor por tudo. Abençoa, Senhor, cada vida, cada lar e cada família. Senhor, seja conosco. Quando voltarmos aos nossos lares, voltemos assim, com a tua paz, com a tua graça, as tuas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Receba uma bênção, pastor. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos, sempre, todos digam. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.